Bom, então a sombra é o material, o conteúdo não aceito dentro de nós, oculto, reprimido. E a persona é a máscara, é aquilo que é coletivamente aceito e que nós desejamos mostrar. Então há uma oposição. Para o coletivo nós temos a máscara. E a sombra é aquilo que é unicamente nós, que nós escondemos de todos. Há uma oposição entre sombra e persona. Bom, tentando ver o que nos resta em função do tempo. Temos ali uma frase de Allan Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Está aí a sombra. Então, isso significa dizer, e isso é por demais importante, não adianta só nós investirmos nos bons pensamentos, não adianta fazermos prece, ou melhor, não resolve tudo, fazermos prece o dia inteiro, só falarmos, como diz alguém, daquela boca só saem flores. A gente desconfia, porque ninguém tem só flores. Onde é que estão os espinhos? A gente tem que desconfiar. Então, muitas vezes nós entendemos mal, nós não lemos ou não damos importância a essa frase do Kardec. Então a gente pensa, você é amável, você é dócil, você isto e aquilo, e vou fazer disso o meu cotidiano. E presta atenção só nisso. E a sombra? Ela continua lá. Eu não prestei atenção, eu não tomei cuidado da minha inveja, da minha aspereza, dos meus medos que eu não quero reconhecer, dos meus ciúmes, dos meus desejos que não são assim tão lícitos e por aí afora. Eu faço de conta que aquilo não existe e fico só pensando em maravilhas celestiais. Caros amigos, isto não vai longe. Vai chegar a hora que a sombra vai se mostrar. É o caso que nós vemos às vezes, com muito respeito, daquelas pessoas que se convertem, o que é um termo utilizado em outros segmentos religiosos. Então ontem bebia, fazia isso, fazia aquilo, se drogava, vivia uma vida desregrada e agora se converteu e só fala em Jesus. E onde está o resto todo? Onde é que está toda aquela sombra subindo de uma hora para outra? Por certo, não, né? Então aquilo fica muito, muito reprimido. Ninguém se transforma em espírito puro da noite para o dia. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Nós vamos levar sombras para muitas vidas ainda. E devemos ter a humildade de reconhecê-la e de termos atenção com isso. Para concluir aqui, eu vou abreviar um pouco. A sombra é um conteúdo que é facilmente projetado. Então, eu sinto muito, vamos dizer assim, num casamento, o homem sente muita vontade de ter um relacionamento paralelo, de trair a sua esposa, mas ele sente culpa por isso, ele reprime isso, e aí ele desenvolve um ciúmes muito grande, e ele fica acusando ela de querer traí-lo. O que será isso?
é a sua sombra que está dentro dele, que ele não percebe, não reconhece, não aceita como sendo seu, e ele projeta na esposa. Então não sou mais eu, o traidor é ela. Então a sombra é facilmente projetada. Nós colocamos ela nos outros e culpamos os outros a toda hora por aquilo que é nosso. Isso é muito sério. Então, aquilo que nós não aceitamos em nós acabamos enxergando no outro. Isso é um fato. E aí nós exageramos aquelas características naquela outra pessoa. Então, esta é a projeção, e a sombra adora fazer isso. Como ela não é vista dentro de nós, ela pula lá para o outro, e lá ela faz assim, ela se mostra para a gente. É nossa, mas a gente acha que é do outro. E aí fazemos um mau julgamento. Nós podemos falar da sombra e os contágios coletivos. Então, existe uma sombra coletiva. Vamos pensar aqui na torcida do time de futebol. Aquela pessoa isoladamente é uma pessoa dócil, uma pessoa simpática e educada. Mas quando ela se junta com aquela turminha, aí aquelas sombras se juntam, se potencializam. Nós temos ali uma sombra coletiva. E aquilo que ele não fazia individualmente, ele faz quando ele está com aquele grupo. Então isso nós temos que ter cuidado, porque dentro de um grupo nós muitas vezes nos contagiamos com a sombra coletiva. Então é a torcida de futebol fazendo uma acusação racista, e a gente, sem se dar conta, daqui a pouco está fazendo também. É aquela pessoa que vai viajar ao trabalho junto com outros colegas. Isso acontecia muito antigamente, talvez ainda hoje. Homens que iam a viagens, e lá na outra cidade ele pode ser quem ele quiser ser. E se entrega então a outros relacionamentos, porque homens junto com homens, você sabe que às vezes a coisa fica perigosa, né? Então, é a sombra coletiva. Então a gente tem que ter cuidado, gente, quando a gente está dentro de um grupo e aquele grupo mostra as suas unhas, as suas garras, vamos ter cuidado, porque nós podemos ter uma grande dificuldade de dar um limite para aquilo, dizer, não, eu não faço parte disso, eu não quero, me dá licença, eu tenho uma outra coisa para fazer. Nós temos dificuldade de dar limite, porque nós sentimos a necessidade de sermos aceitos pelo grupo, e aí nós nos juntamos àquele funcionamento que não é nada positivo. A sombra hostil é aquela que é renegada. Então, no filme As Aventuras de Pi, o tigre representa a sombra de Pi. Quem viu o filme há de fazer a relação. Então, há um momento em que o tigre, que estava escondido dentro do bote, ele sai debaixo daquela cobertura e ataca a hiena. Quem assistiu o filme há de lembrar que a hiena representa um personagem da história que eu não vou contar aqui. Então, é o momento onde ele mata aquele personagem, que ele conta depois no final. Então a sombra, o tigre, salta e mata a hiena. E o resto do filme trata-se então dele conseguir se relacionar com o tigre, ou seja, com a sombra, porque a sombra dele foi capaz de matar um homem. Então, evidentemente, isso é um evento que muito abala o homem. Aquilo que ele fez, ele matou uma pessoa. Então, a sombra se apresentou com toda a sua intensidade. E ele precisa
precisa, por um tempo, trabalhar com isso e restabelecer um melhor relacionamento com essa sombra. E é isso que se trata o filme, porque ele passa o filme inteiro dentro de um bote junto com o tigre. Vocês imaginam o tamanho do problema que é estar em alto mar, dentro de um bote, junto com o tigre. Bom, eu vou pular uma outra coisa aqui. Acho que a gente pode fazer um intervalo, né? E eu retomo depois